Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje você vai aprender comigo como você vai vender pelos stories para os seus seguidores, aqueles que não engajam, aqueles que não falam nada, aqueles que você posta enquete e ele não vai lá e interage com você. Então eu vou te ensinar como você vai fazer para vender para esses clientes. Mas antes eu já quero te falar que eu tenho um curso completo sobre stories. Se você não sabe como fazer stories para vender, se você não sabe como fazer stories para se conectar com o seu cliente, se você tem dificuldade em vender pelos stories, eu tenho um curso completo que se chama O Poder de Contar Histórias que se Convertem em Venda. Esse é um curso de stories completo 2.0, onde você vai aprender cada fragmento dos stories, o que você precisa fazer, como você vai entrar na mente do seu cliente. Eu tenho todo um passo a passo, um guia completo para você fazer todos os dias nos seus stories. São mais de 150 ideias com várias atividades e muitos exemplos para você conseguir vender pelo Instagram. Eu sempre falo com os meus alunos que a sua maior venda está dentro dos stories, porque é dentro dos stories que você encontra mais proximidade com o seu cliente, aonde o seu cliente fica mais próximo de você, aonde está mais propício dele chamar no direct e conversar, é dentro dos stories. Então você precisa saber fazer os seus stories e ele precisa ser estratégico, ele precisa ser intencional. Então hoje eu vou contar um pouco para você, eu vou te ensinar como você precisa encaminhar os seus stories, tá bom? Dentro do Instagram. É claro que dentro do curso você vai aprender muito mais, né? Você vai aprender a dobrar suas vendas, assim como as minhas alunas conseguiram dobrar as vendas através dos stories, assim como eu também aplico esse método dentro dos stories, você também vai conseguir, é só seguir o passo a passo. O link está aqui embaixo para você clicar e já começar a colocar em prática a partir de agora. Então vamos lá, eu vou te explicar aqui como você deve proceder, como você deve fazer o processo do seu caminho nos stories. Para quem não sabe, os stories é um lugar de história. Stories, história. Então você precisa contar histórias para você prender o seu seguidor dentro do seu perfil. Porque hoje está cada vez mais difícil você prender o seu seguidor dentro do seu perfil. Hoje a concorrência está grande por chamar a atenção. E quem chama mais atenção ganha ali a sua interatividade. Então o que você precisa fazer é pensar num stories criativo. Não dá mais para fazer o arroz e feijão que já não está mais funcionando. Você precisa fazer o arroz e feijão e colocar uma sobremesa. Então vamos colocar aqui a sobremesa nesse meio aí. Vamos lá. Primeiro você faz os seus stories. Primeiro você precisa pensar numa intencionalidade. Você vai pensar como você vai vender o seu produto ali dentro dos seus stories. E você não pode chegar já apresentando o seu produto, você precisa criar uma história. Então, para isso, o que você precisa fazer? Comece contando sobre como você chegou nesse produto. Por que você vende esse produto? Qual é a história do seu produto? Então você vai começar contando ali uma história do seu produto. Você vai pegar um dia para fazer isso, colocar fotos, colocar vídeos, tá bom? E aí o seu próximo passo é fazer um stories aleatório, porque não precisa ser metodicamente você fazer stories só sobre o seu produto, porque isso já não funciona mais, como eu falei aqui. Precisa ter a sobremesa. Então, além do seu produto, além do seu serviço, você precisa mostrar outras coisas para o seu seguidor, porque se você pensar comigo, quando você abre o stories, o perfil de uma pessoa, não é stories, quando você abre o perfil de uma pessoa, você faz o que primeiro? Você olha ali todo o perfil daquela pessoa que está ali, você consegue reparar se aquele perfil está bagunçado, ou se aquele perfil é um perfil mais arrumadinho, ou se aquele perfil ele está profissional. Você consegue identificar isso logo de cara. Já vai uma dica para você. Deixe o seu perfil profissional. Dá uma olhada em outros perfis que são mais profissionais, mas que falem do mesmo nicho que o seu, e tenta deixar o seu perfil nesse aspecto, mas é claro, com as suas características. Então, é importante você
deixar o seu perfil profissional e não deixar ele com cara de amador, porque isso já a gente consegue detectar muito rápido. Então, cuide da sua capa do seu Reels, cuide da capa do seu post, tá bom? Então você precisa tomar esse certo tipo de cuidado. E para você chamar a atenção da sua audiência, você precisa ter títulos atrativos ali. Então, se tiver um título qualquer que não me desperte nada, eu não vou abrir esse post, porque para mim não está dizendo nada. Agora, se você coloca ali um post de curiosidade, se você coloca assim, isso aqui transformou a minha vida. Por exemplo, do 0 a 10 mil reais. Eu vou ficar curiosa para abrir e querer ver. Então, o seu título, ele precisa ser um título de curiosidade, tá bom? Todos os seus posts, todos os seus Reels, você precisa tomar cuidado com o título. E não só o título, mas você também precisa tomar cuidado com as imagens que você coloca ali, tá bom? Por trás. Então, hoje tem vários aplicativos para você deixar a sua foto mais profissional, você consegue fazer isso. Então, hoje isso não é um problema, já dá para você dar uma incrementada nas suas fotos. Então, foto, título. E aí, eu já percebi que o seu perfil é um perfil bom. Tem ali várias dicas que eu consigo aplicar no meu perfil, porque é isso que o seu seguidor procura, tá? Se você não é famoso, ele vai querer ajuda, ele vai querer que você ensine algo. Então, ensine algo dentro do seu nicho. E aí, agora o próximo passo que ele vai fazer é ir para os seus stories. Por que eu vou para os stories? Porque eu quero conhecer você melhor, eu quero saber mais um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, como é o seu dia a dia. Não estou falando do seu produto, como é o seu dia a dia. Então a gente vai para os stories. Então, cuide dos seus stories, cuide de onde você está, do cenário, do que você está apresentando, como você está vestida, como está a sua imagem. Então você precisa ter esse certo tipo de cuidado para você fazer os seus stories e que isso também seja visto como profissional. Pode ser o dia a dia, Thalita, minha casa é simples, tudo bem, não estou falando disso, eu estou falando de cuidados. Não vai aparecer com uma roupa suja, uma roupa rasgada, cabelo despenteado, cara amassada. É sobre isso que nós estamos falando, é cuidados. Então, quando você aparecer nos stories, seja você, é óbvio, mas seja intencional. Apareceu ali na parte da manhã, dando café para o seu filho, ou indo para a academia, qual vai ser o seu próximo passo? Lembrando que as primeiras pessoas que aparecem ali nos seus stories estão no topo. O que é o topo? Onde tem muita gente chegando, onde tem muita gente para assistir os seus stories. Depois, no decorrer do tempo, é normal, vai começar a cair. Então, o que você precisa fazer aqui no topo? Trazer algo interessante e já englobar o que você vende aqui nesse primeiro Stories. Eu explico melhor isso dentro do curso de Stories, porque é um assunto que não dá para explicar aqui em 10, 15, 20 minutos, tá? É um assunto que você vai aprendendo com o passo a passo isso dentro do curso de Stories, por isso que ele é o mais vendido dentro do meu perfil. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quer fazer parte da nossa comunidade. Então, você fez ali o seu primeiro Stories, né, que é o topo, e depois vai descendo. Então cuide para que o seu primeiro Stories ele seja super interessante, que você deixe um ar de curiosidade para você ir contando ao longo do seu dia, e com isso você vai colocando enquete, interação, e aí as pessoas vão passar a interagir com você, e é aí que você consegue fazer a sua venda, interagindo com essas pessoas que já interagiu com você. Thalita, como eu faço para oferecer, o que eu falo? Isso eu te ensino melhor dentro do curso de Stories. Mas o que você precisa saber que é importante é fazer o seu primeiro Stories, que seja um Stories intencional, tá ok? O seu primeiro Stories, ele precisa ser intencional para você conseguir conquistar esse cliente com o decorrer do tempo e no seu dia a dia. É isso, eu espero que tenha ficado bem claro como você vai conseguir vender através dos stories. E eu sempre falo para os meus alunos que o seu dinheiro, o dinheiro que você quer ganhar dentro do Instagram, ele está ali nos seus stories, porque os stories é onde você tem mais proximidade com o seu seguidor. É ali que ele vai se conectar com você, fazer uma conexão, onde ele vai se sentir à vontade para fazer pergunta, à vontade para interagir com você. Então é ali que está o seu dinheiro. O link está aqui embaixo para você fazer parte da nossa
terceira turma de curso dos Stories, tá bom? Me segue lá no Instagram para você estudar. Todos os dias eu dou aula dentro do Instagram para você entender mais sobre vendas. Pode deixar sua perguntinha aqui embaixo que eu vou responder. Pode ir lá no meu Instagram e deixar no direct que eu também vou te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.